Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise ERAC do CEPA. Eu sou Adriel, sou membro do CEPA, sou físico, escritor, pesquisador, e hoje vamos conversar com o nosso convidado, Dr. Thiago Gomes. Ele é graduado em Física e mestre em Física e Estatística, com especialização em métodos estatísticos computacionais, doutorado em Geofísica Espacial, pós-doutor em Teoria do Caos e pós-doutorado em Estatística. No meio corporativo, atuou como especialista e gestor nas áreas de inteligência artificial e riscos financeiros. Atualmente, atua como gerente de riscos financeiros em uma empresa Big Four, atuando também como pesquisador colaborador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, onde estuda a teoria do caos, estatística, inteligência artificial e física de plasmas espaciais. Em paralelo, realiza pós-doutoramento na Unicamp, aplicando técnicas de inteligência artificial e computação quântica na resolução de problemas de altas dimensões. Dr. Thiago, é com você. E destacando que o nosso tema hoje, então, a gente vai tratar sobre inteligência artificial e técnicas para análise de eventos extremos. Olá, boa noite a todos. Estamos escutando? Ouvindo bem, sim. Opa, é um prazer aqui estar falando com vocês, né, do grupo e todos que estiverem assistindo. Hoje eu escolhi aqui vir falar, né, de forma bem introdutória e geral de um tema que está muito em foco hoje no planeta inteiro, né? E é um tema que gera muito impacto, né, em todos os setores da economia, social, né, de saúde no planeta inteiro, que são os eventos extremos e catastróficos. Tá? Apesar do título, né, da apresentação ser aplicação de técnicas, né, estatísticas de machine learning, inteligência artificial, para tratar eventos extremos, tá? Primeiro, nessa apresentação, eu gostaria de dar primeiro uma visão geral, né, dos mecanismos, né, que levam às ocorrências dos eventos extremos. Tá? Aí, em apresentações posteriores, a gente pode dar uma aprofundada, né, na parte mais dinâmica, né, do processo, mais quantitativa. Tá? Mas, falando aqui um pouquinho sobre evento extremo, aqui eu estou mostrando nesse slide, né, várias figuras aí ilustrativas de alguns eventos extremos. Tá? Existem inúmeros eventos extremos, tá? Mas eu queria mostrar aqui, o objetivo dessa apresentação é mostrar o que está por trás de um evento extremo. Seja qual for a natureza desse evento extremo, o que estaria por trás desta ocorrência. Por quê? Porque se nós soubermos, né, o que leva a um evento extremo, nós conseguiríamos, né, ter um controle, uma previsibilidade, pelo menos a curto alcance, né, na ocorrência deste evento, né, o que poderia aí salvar vidas, né, salvar a economia, entre outros, tá? Então, a minha ideia aqui é tentar mostrar o quê? O esqueleto, né, o esqueleto, né, de uma dinâmica que leva a um evento extremo, tá? Então, deixa eu passar aqui o slide. Opa. Beleza. Então, eu coloquei essa figura aqui para mostrar para vocês, tá, que essa figura ilustrativa, ela está na minha tese, né, que eu defendi em 2018, e para mostrar, né, para vocês aqui, que eventos extremos, na verdade, apesar de você ter um evento extremo, tá, em diversas áreas da natureza, sociedade, economia, tá? Na verdade, nós temos aí uma dinâmica, tá, bem em comum a todos os eventos extremos. Tá? Então, essa figura ilustrativa aqui, ó, no painel superior, eu mostro uma série temporal, tá, que são dados do campo magnético do vento solar. Onde eu mostro aqui, ó, eu enfatizo um pico, aqui um pico aqui para baixo, tá? Esse pico para baixo, ele representa, tá, uma reconexão magnética, tá? Que é um evento extremo no vento solar, tá? Inclusive, reconexões magnéticas, né, são fenômenos que levam a diversos eventos extremos aí no meio interplanetário, né, como explosão solar, né,
ejeção de massa coronal, tá? Inclusive, né, tempestades geomagnéticas, né, que são as causadoras das famosas auroras, né, boreal, austral, tá? Então, esses picos aí, né, para baixo, são eventos extremos, tá? E embaixo eu tenho uma série temporal, tá, financeira, que representa os preços das ações, da ação da GE, tá? E esse rapaz aqui, o Welch, tá, ele era, até 1998, se eu não me engano, ele era o CEO da empresa, tá? E esse pico aqui para baixo, tá? Esse pico aqui para baixo, ele representa uma queda, tá, abrupta nos preços da ação devido à aposentadoria desse CEO, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Obviamente, né, eu demonstrei, né, que a dinâmica das duas séries, né, dos dois dados, eles são muito equivalentes, mas aqui, visualmente, tá, a ilustração, ela traz aí uma percepção bastante clara de que realmente parece que existe uma dinâmica semelhante, né, em comum às duas séries, tá? Parece até a mesma série, né? Então, o que acontece? Tá? A gente vê aqui que um evento extremo financeiro, que seria aqui uma crise, né, aqui nas ações, no preço das ações aqui da GE, no ano... Opa, deixa eu ver aqui, no ano que não está aparecendo direito. Não estou conseguindo ver, mas eu acho que é 2001, meados de 2001, equivale, tá? Seria bem semelhante a esta crise, tá, no vento solar, que seria uma reconexão magnética. Aí eu pergunto, beleza, mas o que está por trás dessa semelhança, né? São dois eventos extremos, aparentemente de natureza completamente diferente. Uma se trata de plasma espacial, o outro se trata, né, de dados financeiros, tá? Então, nós não podemos nos prender à semelhança visual, tá? Aqui a figura é apenas para dar uma noção de que realmente existe ali uma semelhança, tá? Mas que semelhança é essa? Tá? Então aí nós vamos evoluir falando o seguinte, tá? Eu já vou começar aqui falando sobre o esqueleto dos eventos extremos, tá? Vamos lá, o que está por trás de todo evento extremo? Então, qualquer evento extremo que você ouvir falar, seja qual natureza, né, for, né, seja geofísica, seja financeira, saúde, né, de qualquer natureza, você vai ter como origem para esse evento extremo não linearidades, tá? Não linearidades. Por que não linearidades? O que seriam não linearidades? Tá? Por exemplo, né, se eu disser para vocês, para quem aí estudou física, né, pelo menos no segundo grau, tá, você tem aquela equaçãozinha, né, da segunda lei de Newton, tá? Se você disser a massa e a aceleração, você conhece a força e, por conseguinte, você consegue determinar o futuro de uma dada partícula, tá? Por quê? Porque essa fórmula ela é linear. Então, você consegue prever o futuro dessa partícula de forma indeterminada. Agora, quando você traz uma não linearidade, ou seja, quando você torna essa equação um pouquinho mais complexa, tá? Você perde esse poder de previsibilidade, porque você acrescenta muita complexidade ao problema, tá? Então, o que isso acarreta? Tá? Essas não linearidades, tá? Elas trazem consigo três propriedades, tá? Que é a turbulência, multifractalidade e caos, tá? Então, dessas três propriedades aqui, ó, dessas três características, turbulência, multifractalidade e caos, você acaba tendo três comportamentos, tá, que são bifurcações, crises e transições críticas, que essas vão levar para eventos extremos. Tá? Então, na verdade, o que gera um evento extremo? Tá?
não posso falar 100% dos eventos extremos, mas 99,99% dos eventos extremos são gerados por sistemas não lineares. E eu vou mostrar daqui a pouco um pouquinho desses sistemas não lineares que geram turbulência, multifractalidade e caos. Tá? Então, aqui, ó, passando aqui, ó, por exemplo, a teoria do caos, né, que é famosa aí pela frase célebre, né, de que ao bater de asas de uma borboleta no Rio causa um furacão em Paris, né? Bom, por que que surge? Por que que surge essa frase, né? Na verdade, essa frase, o cerne dessa frase, ela vem de de uma das principais características, né, de sistemas caóticos, que é sensibilidade a condições iniciais. Tá? Então, vamos supor, então, ó, vamos imaginar uma mesa de sinuca, né, uma mesa de bilhar. Né? Você está com um taco e uma bola, tá? Uma bola de sinuca, e você vai lá e taca. Tá? Aí você vai ter a posição final da sua bola com essa tacada. Aí vamos supor que você utilize a mesma força, tá? O mesmo taco, a mesma bola, só que daí você inclina 0,00001 centímetro do ângulo inicial. O que você esperaria para o sistema linear era que a posição da bola final, né, depois da tacada, tivesse pertinho, né, da posição da tacada inicial. Mas no caos isso não acontece. Tá? Sensibilidade a condições iniciais significa isso. Tá? Significa que se você mudar um pouquinho a condição inicial do seu problema, o estado final vai ser algo completamente diferente. Tá? E isso daí, por isso que chama caos, né? E por isso é isso que o torna, né? Que torna o caos muito difícil e quase impossível de você prever, tá? Então, ó, pensando aqui no caos, ó, se você for pensar, tá vendo? Ó, aqui seria, por que também falo muito da borboleta, né? Do caos? Porque existe um sistema, né? Que é o sistema, as equações de Lorentz, né? O quadrator, né, que seria o quê? Seriam os pontos, o espaço de fase. Se você pegar e resolver, né, aquele conjunto de EDOs, de equações diferenciais, tá? Não lineares, tem que ser não linear, porque se não tiver não linearidade, não tem caos, tá? Você vai ter, né, esses pontos aí no espaço de fase. Então, esses amarelos aí, esses pontos amarelos, são soluções, tá? Então você começa ali, ó, deixa eu iniciar aqui o processo, você começa com a solução inicial, você vai vendo que depois de um tempo, a solução fica completamente caótica, né? Vale notar que no início, tá vendo no início, fica até regular, até você consegue prever o início de um sistema caótico, mas depois fica completamente imprevisível. Você não tem noção nenhuma do comportamento do sistema. E aí que está a sacada, tá? Por quê? Porque até então, até a década ali de 80, né, meados da década de 80, tá, teve aí um salto bastante significativo, por exemplo, na área financeira. Tá? Porque até então acreditava-se, né, que séries financeiras eram completamente imprevisíveis. Tá? Eram completamente imprevisíveis. Né? Era simplesmente ali um movimento browniano, né, em que você não conseguia prever o futuro. Só que depois, com estudos, né, a computação veio aí evoluindo, as técnicas vieram evoluindo, e os pesquisadores foram notando que, na verdade, as séries financeiras, elas são caóticas. Tá? E o que isso traz de benefício? Tá? O que traz de benefício é que o sistema ele é caótico, ele é imprevisível, só que a longo prazo. Você não consegue, por exemplo... Ó, um exemplo clássico de série caótica, tá, de dado caótico, é na meteorologia. Tá? Então, na meteorologia, você tem uma previsão muito robusta para o dia seguinte, até para 2 dias seguintes. Mas você não consegue ter uma previsão para um ano depois. Por quê? Porque na meteorologia, né, o sistema de equações
que são analisados, tá, são equações dificílimas, né, não lineares e altamente caóticas, tá? É por isso que eu digo que Deus, né, assim, sem querer trazer religião, mas a maneira que Deus trouxe para limitar o ser humano e não deixar que o ser humano se torne ele, trazendo a não linearidade para a natureza. Porque a não linearidade na natureza impossibilita o homem de prever o futuro, tá? Então, então isso foi um avanço muito grande, né, na área financeira. Por quê? Porque você não consegue prever uma crise financeira lá daqui a um ano, mas você pode tentar conseguir daqui a 2 dias, 3 dias, tá? Então, vamos lá. Aqui é um exemplo, né, bem típico, tá? Um pêndulo, né, que você estuda lá no 2º grau, tá? Aqui é um pêndulo simples. Você vê que a trajetória dele é muito bem assinalada, tá? Você tem uma trajetória aqui bem suave, tá? E altamente previsível. Aqui você consegue calcular através da equação diferencial, tá, de um harmônico simples. Você consegue prever em qualquer instante a posição do pêndulo. Entretanto, se você colocar um grauzinho de liberdade a mais no sistema, tá? Esse sistema aqui, que era linear, porque, se vocês recordarem lá da física do 2º grau, tá? Um sistema desse daqui, ele é linear, né? Você tem que a força, né, ela é proporcional ao deslocamento, né? É a famosa Kx, né? Constante elástica vezes deslocamento. Tá? Então, você tem esse K, que é a constante elástica, é a constante de proporcionalidade. É linear. Só que se você acrescentar um grau de liberdade, você torna esse sistema não linear. Aí vocês vão ver a diferença. O que é acrescentar um grau de liberdade a mais? É eu colocar um pêndulo em cima do outro. Agora são 2 pêndulos. Olha o que acontece. Só o fato de eu colocar um pêndulo a mais, você não consegue mais prever a trajetória a longo prazo, porque seu sistema se torna caótico. E o que trouxe essa caoticidade é justamente acrescentar esse pêndulo a mais, que trouxe para o sistema um grau de liberdade a mais, que inseriu não linearidade. Tá? Então, vocês notem que a não linearidade, ela tem um papel fundamental na imprevisibilidade. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o grande problema de um evento extremo é o quê? É justamente a dificuldade que existe na sua previsão. Tá? E essa dificuldade, ela reside no fato da não linearidade. Então, seguindo aqui, ó, um outro exemplo clássico. Ó, isso aqui são um problema de 2 corpos, né? É como se fosse aqui a Lua e o planeta Terra, um orbitando aí em torno do outro, tá? Então você consegue ver aí, ó, a equação de Newton, né, normal, né, de 2º grau também, né, equação de 2º grau, lá do 2º grau, né? Você consegue prever a trajetória, né, das 2 partículas, né? Você vê aí 2 elipses bem comportadas, tá? Entretanto, quando eu coloco um grau de liberdade a mais, o problema se torna não linear. E olha o que acontece, né? Se torna um dos problemas mais difíceis de resolver, que é o famoso problema dos 3 corpos, tá? É um problema dificílimo de resolver, tá? Então, quando você tem aí o Sol e a Terra, você consegue, brincando ali, né, resolver esse problema. Quando você coloca a Lua no meio, já fica um problema altamente complexo, tá? Porque acrescentou não linearidade só de você ter colocado um grau de liberdade a mais, que foi um corpo a mais, tá? Então vocês notem que o caos aí, ele reside aí um dos grandes aí fatores, né, os pré-requisitos do caos é a não linearidade, tá? Bom, e a outra propriedade que nós temos aí que a não linearidade traz, tá? A não linearidade, tá, ela traz também o problema de turbulência, tá? Então, geralmente, quando você tem aí não linearidade associada, né, geralmente associada a altas dimensões, tá?
alto número de graus de liberdade, você geralmente tem movimentos turbulentos, tá? Eu coloquei essa figura aqui, né, porque representa aí uma fumaça, né, representa um processo turbulento, e chama turbulento, né, na verdade, turbulento, ele vem, né, de turbilhão, tá? Por que turbilhão? Porque sabe-se, né, que a turbulência, né, ela é constituída de turbilhões, vórtices, tá? Aqui os vórtices eles não estão bem evidenciados, tá? Mas na verdade a turbulência é um conjunto ali de vórtices de várias escalas de tamanho, tá? Um interagindo com o outro de forma caótica também, tá? A não linearidade, tá? Ela pode trazer turbulência e caos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, turbulência também pode levar a um evento extremo, tá? Então, você tem aí vários processos turbulentos que levam a um processo de evento extremo. Como um exemplo, um exemplo seria um furacão, tá? Um furacão, você tem o quê? Você tem ali uma diferença, né, de temperatura e pressão muito elevada, tá, de massa de ar, e essa temperatura aí vai fazendo com que a circulação do ar comece a ficar muito, muito rápida e começa a ficar um processo turbulento. Aí você tem a formação de uma estrutura de grande escala, que é o furacão, tá? Então a turbulência também, ela é um processo, tá, que leva a um evento extremo. Então, como eu disse, tá? O esqueleto aqui da turbulência, a turbulência ela é feita por vórtices, né? Vórtices são essas estruturas aqui, espirais, né? Parecida com algo espiralado, né? Então, ó, você pode ver que vários, né, do nosso dia a dia, né? Nós temos vários processos aí em que aparecem vórtices, né? Principalmente eventos extremos. Aqui tem, ó, por exemplo, você tem aqui um furacão aqui de grande escala, tá? Você tem aqui rodamoinhos, tá? Você tem aqui na aviação, né, turbulência é algo altamente sensível, tá? Turbulência é o que faz aí o avião, você ter conhecimento ali, conseguir, né, ter um controle de turbulência, é o que vai fazer o avião conseguir voar ou não, tá? E a turbulência é interessante porque a turbulência, né, ela é uma cascata, né, que você tem vórtices aqui, ó, tá vendo aqui, ó, espirais, né, vórtices pequenininhos, tá, que eles vão, você pode ter a cascata, né, que é direta, né, que é um vórtice grande, quebrar em pequenos vórtices, que é a turbulência usual, ou você pode ter o contrário, né, que são o quê? São vórtices pequenininhos se juntando, coalescendo, para se tornar um vórtice grande, né? Isso acontece muito, por exemplo, na fotosfera solar, tá? Na fotosfera solar, às vezes, você tem uma cascata inversa, onde pequenos vórtices vão se juntando, né? Vão formando ali vórtices cada vez maiores, até que chega um vórtice maior ainda, que gera por exemplo, uma ejeção de massa coronal ou uma explosão solar, tá? Então, turbulência é isso. Agora, a multifractalidade é a terceira propriedade, né, que advém aí de processos não lineares, tá? Eu coloquei aqui essa figura aqui porque para dar a impressão do que é um fractal, né? Um fractal nada mais é do que uma imagem, né, de uma estrutura que possui uma propriedade de autossimilaridade. O que significa autossimilaridade, né? Um sistema fractal. Significa que à medida que você vai mudando a escala, né, do seu sistema, ou seja, você vai aproximando ou afastando, a imagem que você vê é a mesma. A estrutura não muda, tá? É o que está acontecendo aí, né? Aí a ideia é que você está aproximando sempre, infinitamente. Você está infinitamente se aproximando, mas a imagem nunca muda. Isso é uma característica de autossimilaridade. Só que, quando você tem, né, quando você acrescenta não linearidade ao sistema, esse processo que é fractal, que ele é autossimilar, ele passa a se tornar, além de autossimilar, ele passa a se tornar autoafim, né? Ele passa a ter uma outra propriedade matemática, que é a autoafinidade,
E aí ele começa a ficar muito mais complexo, tá? Porque daí você vai ter o quê? Você vai ter uma autossimilaridade, mas não na imagem. Você vai ter uma autossimilaridade na estatística da imagem, tá? Então, vários exemplos que existem aí de multifractalidade no dia a dia, por exemplo, a couve-flor, né? Se você for ver a couve-flor, ela é um exemplo de um sistema multifractal, tá? Por exemplo, se você for ver também as margens de um continente, é multifractal, né? Árvore, né? O conjunto árvore, galho e folha, multifractal. Um sistema neural, ele é multifractal. E algo interessante, né? Que nós estamos acostumados a medir, né, dimensão, 1, 2, 3 dimensões, 4, até para quem fez matemática, física e estuda espaço fatorial, né, trabalhar com infinitas dimensões, né, só que inteira, né? Tem dimensão 3, 4, 5, mas um fractal, né, e um multifractal, ele tem uma característica interessante, que a dimensão fractal, ela não necessariamente é inteira. Então você pode ter, por exemplo, a dimensão de uma árvore, né, ser 2,3, né, 2,4. Então você pode ter uma dimensão funcionária, tá? Então, bom, eu falei aqui, né, da não linearidade. O que a não linearidade ela traz, né? Ela traz caos, traz turbulência, traz multifractalidade, tá? E o que isso importa? Por que isso é interessante, né? Porque essas três propriedades, tá, embora sejam completamente, né, difíceis de trabalhar, complexas, tá, mas elas trazem algum conhecimento para o sistema, do sistema para a gente, tá? Por exemplo, sistemas caóticos, né, conforme eu falei, a gente não consegue ter uma previsão de longo prazo. Mas a gente consegue, por exemplo, ter algumas informações do sistema, como, por exemplo, a trajetória no espaço de fase, em curto espaço de tempo. A gente consegue ter informações, né, de características do sistema, que são as chamadas bacias, né? Então, peraí, acho que tá para cá. Ixi, peraí, só um minuto, eu acho que aqui, só tirar aqui, só um minuto. Aqui tá errado. E pronto. Tá? Então aqui, ó, você tem um sistema, tá? Vamos supor que uma série temporal qualquer, por exemplo, essa série temporal aqui, ó, vamos supor, essa série temporal, tá? Essa série temporal aqui, ela pode ser também representada de forma espacial, né? Como o movimento de uma partícula lá no espaço de fase, tá? Então, se você pegar essa série temporal aqui, ó, e reconstruir essa trajetória, tá, de forma espacial, você tem algo parecido com isso daqui, tá? Então, o que acontece, né? O que foi notado? Que quando você está próximo de uma crise, de uma bifurcação, o que é uma crise, uma bifurcação? É uma transição que vai levar a algum evento extremo, tá? Algum evento extremo vai acontecer. Então, antes dessa transição, você nota alguns comportamentos que são típicos, tá? Por exemplo, um comportamento que é típico, tá? Antes da transição, você tem um aumento aqui, ó, do seu espaço de fase, da bacia de atração, tá? O que significa ter um aumento? Significa que essa bolinha aqui, ela vai oscilar aqui, ó, com amplitude maior, né? Essa amplitude maior vai representar o que na série temporal? Variância, né? Então, o que você espera, né? Momentos antes de uma crise, de um evento extremo, é um aumento na variância da série, tá? Então, ó, aqui eu dou um exemplo, ó. Aqui você tem uma série temporal aqui no painel de cima, no primeiro painel, o painel A, você tem aqui uma série temporal que vai levar a um evento extremo, tá? Então, momentos antes desse evento extremo, você tem uma assinatura, ó. Você tem uma elevação monotônica, tá? Do desvio padrão e da autocorrelação. Entenderam? Então, o que acontece? Você fala, Tiago, você consegue prever o furacão?
Ó, eu falo, eu não consigo prever exatamente quando que o furacão vai acontecer. Mas aqui, ó, pelo sistema ser caótico, eu consigo ter conhecimento básico da dinâmica e eu consigo falar assim, ó, gente, autocorrelação e desvio padrão aqui já está crescendo de forma monotônica, ou seja, a qualquer momento pode acontecer um furacão. Entende? Então, mesmo que o caos, né, a teoria do caos, a turbulência seja altamente complexa, ela traz, né, essas nuances que nos possibilita a prever, tá? Pelo menos a curto alcance, né, de espaço de tempo, tá? Mas isso daí já é altamente benéfico, porque se você conseguir prever, nem que seja com 12 horas, 7 horas de antecedência, por exemplo, a erupção de um vulcão, um terremoto, você já salvou, né, milhares de vidas. Tá? Mesma coisa o sistema financeiro. Tá? Então, isso daí você não consegue prever daqui a um ano, mas você prevê momentos antes, né, você antecipar, isso já traz um benefício enorme, e você já pode aí evitar, né, uma catástrofe altamente, né, destrutiva, tá? Para a sociedade, em termos de financeiros, né, geofísicos, dentre outros. Tá? Agora, a questão é a seguinte, eu mostrei aqui um exemplo em que a gente consegue, né, estudar a dinâmica do sistema, a gente consegue ali ter o controle, né? Então a gente consegue saber quando é que vai ter a bifurcação, uma crise. Só que, como eu disse, sistemas não lineares, ainda mais associados à alta dimensionalidade. Essa alta dimensão aqui que eu estou falando, pessoal, não é nem em relação à dimensão aqui espacial, não, tá? Essa alta dimensionalidade aqui é em relação à dimensionalidade do sistema, a graus de liberdade. Por exemplo, lá no sistema da gravitação de dois corpos, que eu dei como exemplo, você ter dado um corpo a mais, você aumentou a dimensão do problema. Tá? Então, dimensão é nesse sentido, tá? De complexidade, de grau de liberdade do seu sistema. Então, quando você associa não linearidade com alta dimensionalidade, você tem um problema, né, altamente complexo e que o ser humano ele ainda é totalmente incapaz de lidar com isso. Tá? Nem a matemática hoje né, está, de certa forma, desenvolvida, né? Ainda tem muito a ser desenvolvido, mas a matemática hoje ainda você não consegue, de forma analítica, você não consegue resolver várias equações aí que são não lineares, né? Inclusive computacionalmente, tá? Mesmo você usando computadores, você ainda não consegue soluções para certas equações, por exemplo, equações usadas em meteorologia, por exemplo, equações, para quem conhece de Navier-Stokes, né? Que são equações diferenciais parciais não lineares, tá? E dependendo ali dos parâmetros que você coloca, nem o computador consegue, tá? É por isso aí que está vindo aí a nova era, né, da computação quântica, que é justamente a tentativa, né, de resolução de problemas que a computação clássica hoje não consegue, né? Hoje já se sabe que tem algoritmos aí que a computação clássica nossa hoje, com inteligência artificial clássica, demora 3 bilhões de anos, né? E o computador quântico hoje está conseguindo fazer aí em minutos, tá? E isso gostaria de falar depois nos próximos aí, nas próximas apresentações, porque é interessante também, tá? Isso vai trazer muito benefício aí para a humanidade, mas também vai trazer muito problema e muita dor de cabeça, tá? Mas aí, o que a gente pode fazer para tratar para tratar não linearidades e alta dimensionalidade? Por quê? Como eu disse, analiticamente é completamente impossível. Computacionalmente, na grande parte das vezes, é inviável, não dá. Então, o que acontece? Você está partindo hoje para a nossa, né, próxima revolução industrial, que é a revolução dos dados, né, da inteligência artificial. Tá? Então, hoje, né, nós temos aí a disponibilidade de um universo de dados. Tá? Você tem petabytes aí de dados na nuvem, tá? Disponíveis para análise. Tá? Então você tem dados aqui, eu botei alguns exemplos, tá? Mas você tem dados aqui de sensoriamento remoto,
tá? Você tem dados aí da NASA, NOAA, né, para sistemas atmosféricos, para na agricultura, né? Aqui na agropecuária mesmo do Brasil, né? O PIB do Brasil ele depende aí em grande parte aí da agricultura, pecuária, tá tendo um avanço muito grande na tecnologia por conta de dados, da inteligência artificial que está sendo aplicada, tá? Você tem aí dados, tá, na internet, tá? Redes sociais uma fonte riquíssima de dados, tá? Que tá sendo, redes sociais hoje, os dados de redes sociais estão sendo usados, tá, para várias finalidades, por exemplo, até para sistema financeiro, né? Um sistema financeiro, você tem vários, né, fenômenos ali que podem levar a uma crise financeira, tá? E algum desses fenômenos você consegue até prever que são o quê? Baseados em informações, né? Que são os famosos aí, são as informações, né, que antecipam as crises, tá? Então, essas informações, né, elas funcionam como vórtices para turbulência, tá? Então, você consegue fazer previsão pegando um algoritmo e buscando informação da rede social, tá? Você tem aqui, por exemplo, na área forense, tá? Hoje está muito avançado porque você consegue hoje armazenar e analisar dados, né, digitais, face, biometria, né? Hoje tem uma infinidade, né, de dados disponíveis, né, que é o chamado Big Data, né? Só que até tempo atrás a gente não tinha recurso, né, computacional para isso. Por exemplo, existem técnicas, né, de inteligência artificial que já foram, né, inventadas, né, em meados do século passado. Só que ficaram aí em stand-by, por quê? Porque existia técnica, mas não existia poder computacional para lidar com essa técnica, né? Porque eram técnicas que exigiam uma capacidade computacional elevada. Hoje não. Hoje nós temos uma capacidade computacional razoavelmente elevada e uma quantidade excelente de dados, tá? Então, a gente consegue, né, usar, tá, fazer uso dessas inteligências artificiais para quê? Para justamente, né, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer em tempo hábil. Tá? Aí que vem a questão, né? A inteligência artificial vai substituir o homem. A minha opinião é a seguinte, né? A inteligência artificial, tá? Ela tem que fazer, né, tudo que a inteligência artificial, o homem tem que ser capaz de fazer. Tá? Tem que ser capaz de fazer. A inteligência artificial só faz aquilo que o homem é capaz de fazer, com um porém, né, com muito mais eficiência. O que o homem levaria 1 milhão de anos, a inteligência artificial faz em segundos. Tá? Mas em termos de fazer, né, a inteligência artificial não vai fazer nada que o homem não saiba fazer. Só que a inteligência artificial veio para resolver problema, tá, insolúvel em termos de tempo, tá, que o homem levaria 1 milhão de anos, a inteligência artificial vem aqui e faz em 1 segundo. E a grande vantagem da inteligência artificial, tá, a grande vantagem da inteligência artificial, a grande sacada, eu botei aqui uma arquitetura aqui, né, de rede neural, a chamada rede neural, tá, que é uma das técnicas mais conhecidas de aprendizado de máquina, né, supervisionado e não supervisionado, tá? Que são as redes neurais, né? Redes neurais, elas já foram né, desenhadas, né, arquitetadas e idealizadas já no século passado, mas só agora, né, no começo dos anos 2000, ali, final da década de 90, que ela veio com força total por conta, né, do advento dos transistores, né, que fizeram que a capacidade computacional fosse elevada, né? Então agora veio a era aí das deep learnings, né, que são redes neurais multicamadas, né? Agora, por que a rede neural ela é praticamente símbolo de inteligência artificial? Tá? Primeiro, né, que ela é baseada, idealizada no principal, né, no nosso principal símbolo de inteligência,
né, e de transmissão de informação e conhecimento, que é o neurônio. Tá? Então, a rede neural é assim chamada porque ela é baseada no sistema neural humano. Né? E, além disso, ela traz algo, tá, que é de substancial importância para quem trabalha com evento extremo, que é o quê? A capacidade de lidar com não linearidades. Tá? Essa é a grande sacada da rede neural. A rede neural, ela existem infinitas arquiteturas de rede neural, tá? Mas a grande sacada da rede neural, né, é o que a torna altamente versátil, é o fato de ela conseguir lidar com problemas não lineares, tá? O que a torna altamente útil para análise de eventos extremos. Tá? Então, aqueles problemas que eu mostrei, né, que tem turbulência, o problema do pêndulo duplo, o problema dos três corpos, né, problemas assim que analiticamente é insolúvel, computacionalmente, se você for colocar, tentar resolver a solução através da computação também é insolúvel. Né? Se você quer prever um evento extremo, tá? Às vezes ali, dependendo da dimensionalidade, é completamente inviável, mas a rede neural, ela consegue capturar padrões não lineares no sistema, né, que são importantíssimos para você antecipar processos extremos. Tá? Outro exemplo disso daí, por exemplo, aqui eu estou botando esse exemplo aqui de rede neural, tá? É uma autoencoder, tá? Você também tem aí as GANs, né? Existem várias arquiteturas de rede neural. Mas aqui também eu coloquei essa porque, além da capacidade de uma rede neural conseguir capturar, trabalhar com não linearidades, ela ainda tem a capacidade de passar informação para ela, ela consegue detectar informações latentes. O que são essas informações latentes? Tá? São informações que existem no sistema, mas que você, ser humano, é incapaz de perceber. Tá? Então é isso, tá, que essas GANs, né, que as redes neurais adversariais, tá, generativas, elas fazem. Por exemplo, hoje tem na rede aí vários exemplos de fotos, né, de pessoas reais e geradas por inteligência artificial. E hoje, assim, dependendo, né, você ainda erra. Você não sabe diferenciar se é real ou se não é real. Por quê? Porque uma rede dessa é treinada, né, para você passa um monte de foto de pessoas diferentes para ela. Ela aprende um padrão latente que, a partir daí, né, a partir desse momento que ela aprendeu esse padrão, ela conseguiu entrar nesse espaço latente, ela consegue gerar qualquer coisa com as mesmas características que o ser humano. Né? E isso não somente para imagem de pessoas, isso também serve para séries temporais, para estatística, para galáxias. Né? Hoje a astrofísica está usando muito esse tipo de rede para gerar galáxias, imagens de galáxias artificiais. Para quê? Para usar essas imagens artificiais para retroalimentar redes, para treiná-las para detectar outras galáxias, ou até mesmo buracos negros. Tá? Então, o que eu queria passar, né, hoje era o básico, tá? O esqueleto do que é um evento extremo, tá? Do que gera o evento extremo. Tá? Eu não quis trazer nenhuma nada matemático nem físico, porque eu acho que a ideia aqui é mostrar, né, que um evento extremo, ao contrário do que muitos pensam, evento extremo não dá para prever, né? Evento extremo, algo caótico é imprevisível, né? Não, né? Nada disso, né? A não linearidade, né? Ela realmente ela traz uma complexidade imensa. A natureza não linear, isso faz com que o homem não se torne Deus, tá? Porque se não fosse, o homem ia prever o futuro, ia saber tudo o que ia acontecer no futuro, tá? Mas a gente consegue pegar um pedacinho, né, desse intervalo temporal
que antecede um evento extremo, e a gente consegue, tá, ter uma ideia, tá, de como e quando vai ocorrer em curto espaço de tempo. Tá? Então, a teoria do caos, ao contrário do que muita gente acha, o negócio é caótico, é impossível de trabalhar. Errado. Tá? Pelo contrário, tá? A teoria do caos ela traz justamente a ideia de que no caos você tem locais coerentes, né, organizados, e é justamente esses lugares organizados em que onde ocorrem os eventos extremos. Por exemplo, os vórtices. Né? Vórtice é uma estrutura organizada dentro do caos. Né? A turbulência é uma sopa de vórtice. E, geralmente, um evento extremo ela ocorre em um desses vórtices. Tá? Então, eu quis trazer a ideia básica, né, de um evento extremo e mostrar como que um evento extremo ele pode ser, né, detectado e previsto de forma qualitativa. Tá? Agora, a estatística em cima disso, né, obviamente, a matemática em cima disso, ela é complexa. Tá? Mas a ideia geral, a ideia global, básica, seria isso. Tá? Então, fica aberto aí a perguntas, né? E eu já gostaria de deixar em aberto aí para a próxima apresentação, né? Se quiser que eu aprofunde em algum desses pontos, né? Aí eu já trago um pouco mais de profundidade quantitativa, além da qualitativa. Ok? Então, com certeza, com certeza. E então, só para resumir, então, essa questão da a teoria do caos, ela não garante, então, as previsões perfeitas, né? Mas ela vai fornecer ferramentas importantes para compreender e poder lidar com esses eventos extremos, né? Antes que eles aconteçam. E isso, claro, e vai ajudar a melhorar modelos, a gerenciar riscos e também ajudar as pessoas, né, a tomar decisões mais assertivas nesse contexto. Né? Exatamente, exatamente. É por isso que o caos, né, a teoria do caos, ela é determinística. Sim. Tá? Ela é determinística. Mas ser determinístico não significa que você vai ter controle absoluto. Né? Por exemplo, igual eu falei, as equações de Navier-Stokes, né, uma equação diferencial, ela é determinística, só que a longo prazo ela é completamente imprevisível. Porém, você consegue prever a previsão do tempo com uma certa exatidão para amanhã, né? Sim. Então, a teoria do... Por que consegue? Justamente por conta do caos, né? Porque você consegue encontrar padrões no caos, tá? Você consegue encontrar ali regiões onde você tem essa coerência, né? Vórtices, ou então uma órbita periódica aí que é instável, que vai pegar e jogar a sua trajetória para longe do sistema, que é um evento extremo, né? Porque, na verdade, o evento extremo, você tem vários, né, modelos de evento extremo, igual Outlier, né? As pessoas, geralmente as pessoas associam Outlier a picos, né? A eventos assim que têm uma amplitude alta, mas nem sempre. Às vezes uma descontinuidade é um Outlier. Tá? Às vezes uma descontinuidade ali abrupta, você não precisa ter um pico nem para baixo nem para cima. Às vezes uma descontinuidade ela é um Outlier. Tá? E o que gera essa descontinuidade? Geralmente é uma transição crítica que vem de uma bifurcação, e bifurcação ela ocorre em processos caóticos, né, não lineares. Sim. Então, perfeito, doutor Tiago. Achei muito interessante a nossa conversa, essa sua apresentação, na verdade, né? Porque ela é um pouco mais diferenciada do que a gente costuma tratar no centro de pesquisas, mas ela é extremamente fundamental, né? A questão de a ciência não pode ser voltada apenas para um tipo de tema, né, de matéria, né? Então, como o CEPA é um centro multidisciplinar, então trazer essas questões diferentes, esses pensamentos diferentes, estudos diferentes, né? Tudo dentro, baseado, claro, na ciência. Isso é muito importante para nós e eu agradeço o teu tempo Sim. por estar aqui hoje com a gente e nos passar um pouco desse conhecimento. E com certeza vamos marcar, sim, um próximo seminário como esse. Sou eu que agradeço, né, a oportunidade aí de estar apresentando para o grupo, e só um adendo, né, você falou aí da área de conhecimento aí majoritária do grupo, né, que é a parte de neurociência, né,
Isso daqui, para quem está interessado, tá? Existem aplicações disso na neurociência. Por exemplo, inclusive, né, com relação à previsibilidade de pessoas, né, despertares, né, noturnos, né, isso é um evento extremo, tá? Uhum. Você tem ali o sono RM, né, então você, às vezes, você consegue prever quando a pessoa vai despertar, tá? Você tem estudos desses daí que eu mostrei, tá, em eletroencefalogramas, né, então vocês, na rede, aí, só vocês colocarem e vocês vão achar aí uma infinidade de trabalhos aí aplicados à neurociência, tá? E cardiologia, né? Vários, todas as áreas do conhecimento você vai ter aplicação. E aí eu agradeço aí então, e já fico aí disponível, né, para a próxima apresentação aí, se alguém quiser sugerir, né, algum foco aí que eu possa algum ponto que eu possa Sim. aprofundar, se quiserem, ou então eu posso apresentar um outro tema. Perfeito, Muito perfeito. obrigado. Nossa, muito obrigado, eu agradeço, viu? Um abraço e uma ótima semana. Eu que agradeço. Um abraço.